Hoje a gente vai falar sobre eventos digitais e híbridos. Eu estou aqui com Fábio Eitelberg, Henrique Chiarato, Carol Eitelberg, Aline Isidoro e o Jason lá na nossa central de comando, nossa sala de controle. Daqui a pouco ele pisca aí a sala de controle, parece a NASA. O cara aperta um botão, voa um avião. Olha só o tamanho dessa sala de controle aí da Abelink. Nova sede da Abelink, tem tela que não acaba mais. Não dá nem para olhar para essa quantidade de tela e quantidade de janela que a gente tem por aí. Deixa eu dar oi para todo mundo. Fábio, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Salve, João. Salve todo mundo. É um prazer aí estar com você, com toda a turma da Abelink para conversar um pouco sobre as lives nessa semana especial do Futuro Agora é Live. Boa noite a todos e a todas. E Henrique Chiarato, e aí, como é que você tá, meu caro? Tudo bom? Opa, tudo bem, João? Tudo bom? Galera, uma boa noite a todos e é um prazer estar com vocês aqui novamente. Carol, você não tá de uniforme, não tá de preto, mas tudo bem, né? Vamos dar um desconto hoje, e aí, como é que você tá? Errei o dress code, mas tudo bem, gente? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos que vamos. A Aline Isidoro, que geralmente está nos nossos bastidores, produtora executiva aqui dos nossos projetos, está com a gente desde que a Abelink é a Abelink, desde que a Abelink não é a Abelink, não é, Aline Isidoro? Como você está? Pois é, boa noite para todo mundo. Troquei as fraldas dessa criança. É um prazer estar aqui hoje com vocês, dividindo aqui, que eu acho muito, vai ser muito bacana, um bate-papo super legal. Muito bem, muito bom. Hoje a ideia aqui, bom, primeiro deixa eu explicar um pouco o contexto dessa história toda, né? O Futuro Agora é Live, um evento que a Abelink promove já há quase 5 anos. A gente veio fazendo aí esse evento todo ano, antes da pandemia, presencial, muita saudade de encontrar com as pessoas, muita saudade de tomar uma cerveja ao final de cada evento. Desde a pandemia a gente não consegue mais encontrar ninguém, a gente só encontra raramente nos trabalhos que a gente desenvolve usando todos os protocolos e testagens necessárias do Covid-19. E no ano passado a gente acabou não fazendo o evento, não teve o Futuro Agora é Live, o evento não aconteceu, a expectativa era de fazer um grande evento, a gente esperava fazer um evento numa casa de eventos grande de São Paulo, tinha aí, não vou dar spoiler aqui, porque quem sabe a gente consiga fazer isso no ano que vem. No ano passado a gente não fez, não teve Futuro Agora é Live. Esse ano a gente fez a primeira edição do Futuro Agora é Live, um evento super bacana, algumas semanas atrás. Durante um dia inteiro a gente discutiu com vários parceiros, vários clientes da nossa produtora, um pouco do cenário aí desse evento das lives em momento de pandemia. E aí a gente entendeu, junto com o nosso público e com a nossa audiência, que era necessário falar um pouco mais dos aspectos técnicos das lives que a gente faz no dia a dia. O nosso dia a dia aqui é colocar programa no ar, e o nosso evento sempre teve um caráter muito de conteúdo, né? Um caráter didático, mas um caráter de mostrar cases, momentos, trajetórias, histórias de marcas e clientes da Abelink. E o que a gente percebeu é que talvez faltasse um pouco mais de aprofundamento em cada tema. O evento dura um dia inteiro, mas ainda mais nesse formato online, onde as coisas passam muito rápido, né? As mesas duravam ali 30 minutos, 40 minutos, a gente sentiu falta de um bate-papo um pouco mais profundo aí sobre cada uma das coisas que a gente faz. E a gente percebeu que tinha, de fato, um conhecimento adquirido que a gente queria compartilhar com o mercado. Acho que o principal ponto aqui é o mercado de eventos digitais, né? O mercado de transmissões ao vivo cresceu muito de 5 anos para cá, e especialmente pós-pandemia. São muitas empresas diferentes e muitos profissionais diferentes fazendo esse tipo de evento, e a gente achou importante ter um momento como esse para compartilhar com vocês algumas experiências e explicar um pouco melhor o que é cada coisa. A ideia hoje é a gente falar sobre eventos digitais e híbridos. Qual que é a principal diferença, né? Digital, híbrido. O evento digital híbrido é igual que a gente está fazendo agora. Eu estou na minha casa, o Fábio está na casa dele, o Henrique está na casa dele, Carol, Aline, cada um na sua casa, só o Jason está lá na nossa central de controle, na nossa NASA, e cada um está entrando digitalmente aqui via webcam. Inclusive, é bem provável que a minha webcam em algum momento perca o foco, que essa é uma das características das webcams e dos celulares, e cada um está fazendo a sua transmissão ao vivo com a conexão possível.
é bem provável também que um de nós comece a travar em algum momento, ou que a gente tenha pequenos momentos de oscilação na conexão, que é isso que é uma característica, né, dos eventos digitais, que não tem nenhum tipo de produção audiovisual profissional inserida. Os eventos híbridos são um pouco diferentes. Os eventos híbridos são aqueles onde geralmente você leva uma produção profissional para dentro de um espaço, em geral um estúdio, e você interage esse estúdio híbrido, esse estúdio físico, com uma transmissão remota que está acontecendo em outro espaço. Então, uma transmissão ao vivo, por exemplo, onde um mestre de cerimônias conversa com um telão de LED, como é nesse caso aí que a gente está vendo. Fábio, esse caso você conhece melhor do que eu. Quer contar um pouco desse caso da Livelo, que aconteceu aí num estúdio profissional? Prazer, João. Esse foi um evento que a gente fez no estúdio aqui em São Paulo, né, com essa plateia virtual, uma plateia virtual bem interessante, em 2 telões, com um parceiro, super parceiro nosso, que participou inclusive do nosso evento anterior, o Futuro Agora é Live, apresentado por uma mestre de cerimônias profissionais que conduziu o evento como um todo, né? Então teve speech de executivos da empresa, teve uma dinâmica corporativa elaborada num roteiro, que é uma parte muito importante de qualquer evento corporativo, né? Então a gente está acostumado a fazer muita videoconferência corporativa que não tem roteiro, normalmente é uma reunião corporativa. Mas as lives corporativas a gente produz e tem muito cuidado com a parte de roteirização, né? E é muito importante que esses roteiros sejam bem alinhados entre todas as partes, e o roteiro da Livelo foi muito bacana, né? Se eu não me engano, foi no da Livelo, a Carol dá a lembrar, que teve um show musical no final, não foi, Carol? Sim, tiveram 3 shows, inclusive até a banda Eva. Foi bem legal. Nossa, eu não quero nem citar aqui, porque a Aline e o Henrique sabem bem, mas a falta que está fazendo a banda Eva na nossa vida, né, gente? Wesley Safadão, banda Eva, Léo Santana, né? Desculpa, desculpa te interromper. Léo Santana está fazendo muita falta, eu acredito. Pezzoni, meu brodinho, também está fazendo falta. Se for começar a fazer falta, que a gente vai ficar 3 horas só falando do que está fazendo falta nessa quarentena. Eu só queria aproveitar o que o Fábio falou do roteiro, e na verdade eu falo que é uma coisa que o roteiro, ele destaca o que está na cabeça da pessoa. Então o criativo da empresa, o cliente, enfim, muitas vezes ele tem uma ideia e que só pertence a ele enquanto ele não compartilha. Quando ele começa a falar com a gente as ideias, o formato que ele deseja, por mais que a gente imagine o que ele realmente quer, a gente consegue colocar isso em ação de forma totalmente assertiva quando todo mundo está lendo a mesma coisa, quando todo mundo está na mesma página, literalmente. Então, esmiuçar o roteiro, colocar o máximo de informações no roteiro, tanto na parte de arte, quanto na parte técnica, quanto nas falas e tudo mais, isso ajuda muito a gente como um todo, a equipe como um todo, para que isso seja exatamente o que ele planejou e seja executado. Porque senão vão ficar só em ideia solta, só em conversa do entendimento individual de cada um. Então o roteiro, ele é sempre uma parte extremamente importante. Se ele não é o coração, ele é quase isso de uma produção ser bem executada e bem finalizada. É isso. Não, e acho que o roteiro tem um papel importante, Aline, você está trazendo essa coisa do roteiro para pré-produção, né? Acho que tem uma frase que a gente usa bastante em reunião, e acho que não é só a gente, mas todo mundo que trabalha com audiovisual, que é uma pré-produção bem feita entrega um bom conteúdo pronto, né? E um evento sem pré-produção fica pelo meio do caminho. Então, acho que é legal, se você puder passar um pouco também sobre isso, né? Qual é a importância da pré-produção, né, dentro de um evento ao vivo? O que ela significa exatamente? E o que contempla a pré-produção? Porque esse é um trabalho um pouco invisível para o cliente. Porque o cliente chegar lá, o estúdio está pronto, a luz está feita, as câmeras estão funcionando, o ensaio rolou. Mas o que é o trabalho de pré-produção? O que é um trabalho de pré-produção no evento híbrido, por exemplo? Ele vai ser tudo antes do vamos ver. Então, eu acredito que é a parte que a gente que ter mais cuidado. Não que quando acontece a ação a gente deixa de ter cuidado, não.
mas a certeza de que tudo vai dar certo começa na pré-produção. Então, a gente compartilha junto com o cliente qual a ideia dele. Volto a dizer, se ele não tem um roteiro inicial, pelo menos um esboço da ideia do que ele quer, porque até então é uma coisa que só pertence a, enfim, a cabeça dele, ou a cabeça da empresa, enfim. Então, quando ele começa a compartilhar e a gente começa a desenhar, na pré-produção a gente inicia dando a ação naquilo. Desde a arte, do que vai rodar de vinheta, se vai ter o reloginho, se vai ter tela de passagem, enfim, o formato do GC, até coisas maiores, como iluminação, telão, tem plateia virtual, não tem plateia virtual, quantas pessoas falam ao mesmo tempo, qual tipo de microfone a gente vai usar, são detalhes que fazem toda a diferença na hora que vai, eu falo que na hora que o foguete vai voar, né, no 1098 para baixo. Então, quando a gente coloca no ar, a gente já teve um trabalho prévio muito grande exatamente para entrar naquele formato. Então, a pré-produção é tirar isso de ideias e começar realmente a colocar em ação todos os detalhes, desde a cor que eu quero, o fundo da minha plataforma, até, sei lá, vamos ter 8 convidados, sabe? Então, tudo isso a gente tem que ter muito alinhado para que a ideia ela vire, de fato, a live, o evento que o cliente planejou. Porque para a gente é muito claro o que vai acontecer, mas muitas vezes para o cliente é uma novidade. Talvez é o primeiro evento. Então, para ele, tem toda uma tensão envolvida e muitas dúvidas, né? Geralmente, eles vêm com muitas dúvidas dentro do que é um evento. Alguns chegam com a ideia de que a gente simplesmente vai apertar um botão e tudo vai acontecer. Outros já chegam com muitas questões e com medo mesmo. Então, o que eu tenho a dizer é que a pré-produção ela é extremamente necessária e, além de necessária, ela tem que ser aquela paquera, né? Aquele início de namoro, para que a gente consiga entender um ao outro e enfim, efetivar a live como ela tem que ser. Eu acho que você traz uma coisa bem interessante, né, Aline, que é uma parte relevante da nossa audiência, né, do nosso público, são agências e clientes que vêm do mundo presencial. O mundo presencial é bastante diferente, né? O mundo presencial, ele contempla outras coisas que também tem a ver com pré-produção e também tem a ver com produção de evento, que é como é que você faz para um evento físico acontecer, né? O espaço físico que a gente vai usar, a energia, a luz, aonde estão os pontos. Mas, de repente, de uma hora para outra, os eventos passaram a acontecer num ambiente mais parecido com a televisão do que com o evento físico, né? O que a gente faz na prática é muito mais parecido com TV. Eu queria aproveitar esse momento que a gente está falando de briefing, de pré-produção, para falar um pouco com o Chiarato. Chiarato, quando a gente fala de um evento digital, ou de um evento híbrido, a gente está falando de uma capacidade grande de equipamentos. Quando a gente fala, por exemplo, de plateia virtual, uma coisa que está super na moda, a gente estava numa reunião hoje, por exemplo, você fala, mas plateia virtual é um negócio igual da televisão, é igual aquela que a gente vê na Globo? É um pouco parecida com aquela. Qual que é o tamanho da estrutura, ou o que é que a gente tem que preparar para ter, por exemplo, uma plateia virtual dentro de uma transmissão ao vivo? Tá, então vamos lá. Primeiro a gente precisa entender, né, o formato e o pedido que é dessa plateia virtual, o tamanho que é, né? São quantas pessoas que vão participar dessa plateia? São 10? São 100? São 1000? Né, para o desafio. E ela nada mais é do que uma videoconferência. É o que a gente está fazendo aqui agora. Só que o fluxo dessa videoconferência determina o tamanho da entrega que a gente precisa colocar ali de equipamentos também, né, de estrutura física e de rede também, que envolve muito a parte de internet, de fluxo de rede. E hoje
a nossa tecnologia está muito avançada, né, em protocolos, em estrutura. Então a gente consegue conectar desde 50 a 1000 pessoas ao mesmo tempo, né, com a tecnologia que a gente tem atual, né? Então esse evento mesmo que a gente está passando nesse momento, o Wix, ele foi um grande exemplo de inúmeras plateias virtuais ali de cada estado, né? A gente separou mais de 8 lugares diferentes e conseguiu canalizar a comunicação física e virtual com o público. Então, questão de desafios técnicos, delay, a parte de comunicação para a pessoa escutar e conseguir interagir em real time é muito importante. Toda essa comunicação e integração de sistemas, né? Eu acho que você traz um ponto bem interessante aqui. A gente estava falando de plateia virtual, né? A forma com que as pessoas aparecem ali nesse telão, por exemplo, que a gente está vendo o moço da Wiz aí mostrar. Agora, tem vários jeitos diferentes de conectar, por exemplo, os participantes remotos de uma live. A gente sabe que uma live hoje, o que a gente chama de híbrido, é um pouco esse formato que a gente estava vendo aí nesse case da Wiz. É uma pessoa que está num estúdio, bem iluminada, uma estrutura grande, e muitas vezes ela vai dialogar, ela vai conversar com alguém que está à distância. Ela vai conversar com alguém que está na sede da empresa ou na própria casa. E para fazer essa conexão tem vários jeitos, né? Tem um jeito como o nosso aqui, cada um está usando sua própria internet, sua própria webcam, com as limitações e com as limitações técnicas, especialmente, de fazer isso. Mas tem formas muito mais estáveis e seguras de fazer isso. Como, por exemplo, a tecnologia LiveView, né, que é uma tecnologia de transmissão ao vivo, que é utilizada pelas emissoras de TV e que a gente acaba utilizando também no dia a dia aqui das produções ao vivo, quando a gente precisa ter uma certa estabilidade, uma conectividade, uma qualidade de transmissão ao vivo comparável à TV. Fábio, você consegue contar para a gente um pouco o que significa usar o LiveView e o que o LiveView tem de diferente do que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, de usar a conexão da própria casa para entrar ao vivo? Bem, a gente começou a usar essa tecnologia desde o início da história da Belink, né? E sempre foi um diferencial porque, basicamente, a gente leva a nossa conexão e a nossa transmissão nas costas, né? A LiveView surgiu como uma tecnologia muito, muito disruptiva no finalzinho de 2009 e a gente se apropriou dessa tecnologia para poder produzir eventos de qualquer natureza, eventos ao vivo de qualquer natureza, né? Então o LiveView dá uma segurança muito grande, porque você acaba não dependendo de uma internet local, que às vezes ou ela pode ter uma banda não suficiente para transmissão, ou ela não é estável, né? Ou, no caso dos participantes remotos, né, se eu estivesse utilizando uma conexão via LiveView agora, eu estaria muito mais tranquilo do que a conexão residencial que eu tenho na minha casa. Ela soma vários chips de celular dentro dessa capacidade desses chips, né, de várias operadoras distintas, dentro de um equipamento que fica guardado numa mochila, daí ganhou o apelido de Mochilink, né? Hoje o Mochilink é muito conhecido, existem outros fabricantes, mas a LiveView, por ter sido pioneira nesse segmento, ela tem ainda muitas vantagens, muitos degraus acima das outras tecnologias, né? Então ela é muito boa para transmitir vídeo, que ela codifica o vídeo, né? E transporta esse vídeo para o ambiente final, seja ele uma rede social, né? Onde essas lives vão ser distribuídas, né? E também serve para gerar internet de qualidade. Então, se você precisa de uma internet de evento, por exemplo, portátil, a LiveView é uma solução muito interessante. A Belink utiliza essa solução com muito sucesso, né? O que faz a gente ter muito orgulho das lives raramente ter algum problema de conectividade, né? E quando tem, a gente também está sempre munido de um segundo LiveView, o que nos dá um backup bastante seguro, né? E todas as unidades LiveView, elas também se comunicam com
com as conectividades locais. Ou seja, se você tem um Wi-Fi disponível, se você tem uma internet cabeada disponível, seja ela via fibra ou via rádio, você pode fazer com que essa internet local contribua para a conectividade da LiveView. Posso fazer uma perguntinha sobre a plateia virtual para o Chiarato? Porque muita gente me pergunta também nas reuniões, né, qual é o limite de uma plateia virtual, né, para um evento, né? Porque normalmente a gente vê as plateias virtuais com pessoas muito pequenininhas, às vezes elas estão lá mais simbolizando do que realmente participando efetivamente com perguntas ou interagindo, né? Elas às vezes sujam o ambiente, né, sujam no bom sentido para mostrar que tem uma plateia, né? Mas qual é o limite disso, Henrique? É possível colocar quantas pessoas dentro de um determinado telão, né? O que é mais adequado, se é que a gente pode dizer assim? Tá, então vamos lá. Na verdade, depende muito do tamanho da estrutura. O limite, ele acho que a gente consegue colocar 100, 500, 1000 pessoas ao mesmo tempo interagindo. É uma estrutura maior, você precisa de uma matriz de gerenciamento, você precisa de uma comunicação e você precisa de pessoas atrás desses equipamentos para gerenciar tudo isso, né? Então, até hoje a gente não fez um evento de 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, mas eu creio que o limite são as pessoas que determinam, tá? Então, é possível fazer um evento de 300 mil pessoas, mas é uma estrutura muito grande. A gente vai precisar de uma internet bacana, de uma estrutura grande, né, para executar um formato desse tamanho. Eu acho que o Henrique traz uma coisa bem legal para a gente conversar um pouco aqui, que é a diferença entre live stream e videoconferência, né? Essa é outra coisa que a gente fala bastante no dia a dia nosso aqui. O Fábio sabe o quanto a gente já repetiu esse conceito em reunião, né? Uma coisa é videoconferência, uma coisa é live streaming. E eu acho que nos eventos híbridos, a gente está testando algo um pouco inédito, que é tentar juntar as duas coisas, né? É tentar juntar o melhor do live streaming com o melhor da videoconferência e tentar fazer um evento mais interessante. Porque a videoconferência, que é o que a gente usa para a plateia virtual aqui na Abelink, e imagino eu que outras pessoas usam também no mercado, acaba se usando ferramentas de videoconferência como o Zoom, que são ferramentas que usam compressões de vídeo super limitadas, né? Uma das principais características da videoconferência é justamente conseguir fazer com que todo mundo se veja. E aí todo mundo manda vídeo, todo mundo recebe vídeo, e isso ocupa uma quantidade grande de banda. Quando a gente fala de live streaming, a gente está falando de algo mais ou menos parecido com o que a gente está fazendo aqui. Meia dúzia de pessoas no vídeo ao mesmo tempo, tentando conversar e tentando manter uma mesma qualidade. Nesse momento aqui, nós 5 estamos conectados na nossa sala de controle, na NASA da Abelink, e o Jason está lá controlando mais ou menos a nossa qualidade de áudio e vídeo, o que é diferente de uma videoconferência, né, onde você não tem muito controle sobre isso. Então, acho que quando a gente fala de também muita gente conectada, é muito comum numa videoconferência você ter 100, 200, 300 pessoas conectadas. Diferente do formato de live streaming, que é mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, né? Estamos nós conectados aqui e nós estamos fazendo a nossa participação ao vivo usando nossa própria conectividade. Eu queria só voltar num ponto, porque a gente estava falando sobre qualidade de conexão. E a gente estava falando sobre a possibilidade de usar o Multilink da LiveView ou usar um outro tipo de estrutura. Nos eventos híbridos, o que costuma ser feito você tem lá uma conectividade para transmissão ao vivo, que aí, Fábio me corrija se eu estiver errado, né? O LiveView, nesse momento, serve para transmissão do espaço físico para fora, mas é necessário você ter uma conectividade também de fora para dentro, né? Porque essas participações remotas, elas acontecem via outras tecnologias. Henrique, acho que você podia contar um pouco para a gente como num evento híbrido as pessoas à distância participam do evento. Acho que tem bons casos aqui, o Jason vai ilustrando para a gente,
de eventos onde as pessoas participaram à distância, né? Que estrutura é necessária dentro do estúdio para poder prover essa conectividade para que as pessoas possam participar remotamente? Tá, então vamos lá. A estrutura principal ali é a conectividade, né? A estabilidade da internet que a gente está utilizando. Um link dedicado, ele é primordial para que seja bem entregue. Agora, a questão de estrutura física, a gente precisa de servidores de recepção, né? Um switcher virtual para integrar com esse servidor e a gente conseguir fazer essa comunicação do estúdio com a pessoa remota, e a comunicação, né? O nosso maior desafio hoje e no início da pandemia foi a internet, né? Está sendo a internet, porque tem lugares ainda do Brasil e a internet doméstica, principalmente, é um grande desafio de você conseguir uma certa estabilidade. Hoje, todos nós estamos das nossas casas usando internet, a maioria aqui, né, doméstica, e por incrível que pareça, está dando tudo certo, né? Ninguém caiu ou aconteceu alguma coisa. Vamos falar em voz baixa, né, Henrique? Não vamos falar em voz alta isso, só ainda temos bastante tempo de programa, é melhor a gente não correr esse risco. Mas sabe o que eu ia dizer? Mas você tem o VPN aí, né, João? Você está com um VPN muito grande, até conseguir derrubar a sua internet vai ser... Sei. Fala, Aline, diga. Mas esse ambiente que está acontecendo é muito comum hoje. As pessoas elas tiveram que se adaptar muito rápido. Empresas que faziam eventos presenciais, elas tiveram que transportar para o virtual. E cada vez mais a gente tem atendido clientes assim, dessa maneira. E eu falo que não é só sorte. Quando a gente tem uma preparação para isso, a gente já testa antes com cada internet para entender o que está acontecendo dentro da casa de cada pessoa, aonde a gente talvez vai ter um pouco mais de problema, e a gente já pode antecipadamente avisar ao cliente, quando a gente trabalha com a internet da casa de cada um, com a internet individual de cada um, a gente pode falar, olha, aquela pessoa pode vir a ter problema, e ela já pensa no plano B antes mesmo de ser aquela correria na hora do vamos ver. Então, toda vez que a gente pensa em estruturar um evento, ter esse carinho em ter esse teste, em ter esse pré-ensaio, para que a gente possa pontuar uma possível queda, uma possível instabilidade, isso também ajuda muito para que a produção saia do jeito que a pessoa imaginou ali, do jeito que ela planejou o evento dela, mesmo que virtual, embora a princípio fosse uma coisa presencial. O que de prática na nossa pré-produção, né? Na nossa pré-produção, ela valida o link doméstico de cada participante, sim, ou empresarial corporativo. Né? A gente faz isso, sim, com todas as lives. Sim. E é muito importante porque muitas vezes a pessoa nem sabe que o computador dela pode ter algum bloqueio, principalmente quando a gente fala de internet empresarial, de ter algum bloqueio, e ali a gente descobre e dá tempo de arrumar. Então, sempre, na verdade, é uma regra de ouro que a gente tem. Algumas vezes acontece por motivos muito pessoais, a gente não conseguir testar, mas uma das prioridades mesmo que seja uma coisa, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, a gente tenta ao máximo priorizar e entender todas as possibilidades exatamente para que não tenha problema. A gente prevê caso tiver, para que a gente consiga, antes mesmo de acontecer, já modular e sair da melhor forma possível. E acho que a gente está falando de eventos híbridos, né, eventos digitais, onde a gente tem participação remota de pessoas, ou seja, você tem um estúdio e desse estúdio ou dessa estrutura você tem os convidados entrando à distância, como é esse caso aqui do Fórum Onfoguia, que foi um evento recente,
que a Aline participou aí de ponta a ponta desse evento. Tem um outro caso que a gente vai falar mais para frente, em outro dos dias aqui da Semana Futuro Agora é Live, e aí eu vou deixar para a gente ter esse papo lá, que é o caso do café filosófico, por exemplo, onde, diferente aqui da gente que está entrando com a própria conectividade, com a própria internet de casa, a gente montou aí uma parafernália técnica para que convidados entrem à distância e todos eles não façam o que a gente acabou de fazer, que é se sobrepor um ao outro por causa do delay, né? Porque eu acho que uma das características do que a gente está fazendo aqui é que está cada um nas suas casas, todos estamos nos ouvindo, mas todos estamos conectados na central técnica da Belink, lá na nossa NASA, onde o Jason está operando essa transmissão ao vivo. E isso gera um certo delay, né, Henrique? E aí, Chiarato, queria que você falasse rapidamente só aqui para a gente qual é o desafio que envolve o áudio de uma transmissão híbrida, porque audiovisual, e é uma coisa engraçada para quem trabalha com vídeo, né? Audiovisual, em geral, a gente lembra só do visual, mas esquece um pouco do áudio, né? A gente não tem uma preocupação muito grande com o áudio. E depois a gente descobre que o áudio é quase tão importante ou mais importante que o vídeo. A gente percebe quando tem ruído, a gente percebe quando tem delay, a gente percebe quando uma pessoa fala em cima da outra. Quando a gente está falando de um evento híbrido em estúdio, por exemplo, esse caso do Oncoguia, você tem lá uma apresentadora conversando com pessoas que estão à distância. Quais são os desafios envolvidos no áudio de um evento como esse? Boa pergunta. O áudio, na verdade, ele é a base de tudo, né? Ele é o início de tudo, de todo o audiovisual, né? Ele é o início. Então, o desafio maior na parte da comunicação híbrida do áudio é você separar ele em cada ponto. Então, por exemplo, o Henrique está falando aqui. Então, tem a Carol, a Aline, o João e o Fábio. O que o Jason tem na mão dele? Ele tem o áudio separado e o que ele envia para cada um, né? Então, ele consegue direcionar esse canal de recepção e envio de uma forma que não confunda, né? Eu não escute o que eu estou falando. Isso é muito importante, porque no estúdio a gente usa um som profissional, um som onde o controle de delay ele tem que ser feito manual, né? Existe caminhos automatizados hoje em dia e alguns sistemas e softwares que são utilizados em rádios atuais que consegue fazer esse balanço de áudio de uma forma automática. Porém, num evento muito grande, onde entra uma pessoa, cai o link, volta outra, né, um exemplo do fórum, onde você tem 8, 9, 10 pessoas simultâneas ali conversando, você tem que ter uma operação minuciosa e o controle de toda a operação, né, de cada participante ali. Ô Aline, eu imagino que a gente não chega lá no estúdio e sai fazendo o programa, né? A gente tem ali um período de montagem, um período de ensaio. Como funciona? Você estava falando para a gente da pré-produção e do roteiro, né? E da importância disso dentro de um evento híbrido ou digital. Qual que é a importância de um ensaio e de uma montagem? Como que é esse processo? Gente, o ensaio é o alinhamento de todas as informações, porque até então a gente já teve o roteiro, a gente já entendeu a ideia, já saiu da mente, já foi para o papel, a gente já começou a movimentar aquilo, e o ensaio, na verdade, é o vamos ver antes do vamos ver. Então, ali é onde alinha todas as questões que possam ainda estar um pouco soltas. Ter um ensaio pré é extremamente essencial para que o evento ele saia redondo. Às vezes acontece do ensaio a gente pegar algumas coisas que podem ser melhoradas. E essa é a hora. Então, toda vez que a gente pensa em um evento ao vivo, não é chegar já ligando câmera e 1, 2, 3, vamos. Não. Pelo contrário, a gente antecipa na montagem, já começa a fazer essa estrutura o mais realista possível para a hora do ao vivo,
E aí, sim, o ensaio a gente faz valendo, como se a gente realmente já estivesse no ar, como realmente já estivesse fazendo acontecer. E ali é hora de que estiver errado, que ainda estiver fora dos trilhos, ser consertado, porque é a nossa última chance. O ao vivo eu falo que ele é muito igual à nossa vida, ele vai acontecendo. Por mais que a gente planeje, algumas coisas saem do controle. Então o ensaio ele é fundamental, que embora saia pode ser que não seja falado palavra por palavra, feito gesto por gesto, a gente saber todas as possibilidades de mudança que podem acontecer no ambiente, naquele lugar, naquele momento, naquele evento. Então, a gente pensar em ensaio é o essencial para que dê certo, para a gente realmente bater o martelo e não ter dúvida que o evento vai ser sucesso. Acho que tem uma coisa muito... desculpa, interrompemos todo mundo aqui. Fala, Querato. Não, eu pensando bem no que a Aline falou, eu carrego sempre assim, o ao vivo, né? Desde de muitos anos trabalhando, eu vejo como um avião, né? Então a gente está pilotando o avião e, pô, é a vida real. Se cair o avião, acabou com tudo. Então, um bom planejamento, um checklist, um teste, uma simulação, ela é importante para um voo perfeito, né? Para você chegar até o final em boas condições. Então, é uma boa referência para um sucesso de um ao vivo é você ter essa mentalidade sempre. Pode ser que não seja perfeito, vai ter turbulências no meio do caminho, mas você vai chegar no final e vai entregar com sucesso a produção se você tiver um pouco dessa mentalidade. Fábio, você ia falar alguma coisa e eu até ia te provocar. O Fábio trabalhou muito tempo em televisão, né? E a Aline estava falando sobre essa coisa do ensaio e da montagem. A gente trabalha com um setor onde cada dia é um dia e cada dia é um evento. Então, cada dia você tem que montar uma estrutura como se fosse um programa do zero, e é quase como se você colocasse o piloto no ar, né? Porque em televisão, uma curiosidade aqui, para quem já trabalhou com televisão ou para quem nunca trabalhou, saber. Assim, antes de um programa ir para o ar, se faz uma porrada de pilotos, né? Faz um piloto, 2 pilotos, 3 pilotos, 10 pilotos às vezes, e dependendo da emissora de televisão que você trabalha, o piloto nem vai para o ar, porque o dono pode achar que não está muito bom. A gente faz praticamente um programa de TV inédito por dia, né? Por evento. Essa diferença é bem importante, né, Fábio? Diferente, né, do que a gente vê na televisão. Verdade, verdade. Apesar do conteúdo e da qualidade que é do conteúdo, muitas vezes ser televisiva, não só pelo conteúdo, mas pela qualidade de transmissão, a gente tem, na verdade, um desafio muito grande, né? Que a gente não tem esse tempo para poder realizar o evento. A Aline falou de todos os preparatórios que são super importantes, né, para a gente poder fazer, né? A visita técnica hoje, que no mundo online, no mundo dos eventos híbridos online, ela se estendeu para essa visita técnica na casa dos participantes, né, para a gente saber como é que para aferir se a internet do participante é boa, se não é, né, se para ele poder melhorar o áudio dele, poder posicionar o computador dele para que esteja no momento da live, esteja naquela condição, com aquela conexão de internet e tudo mais, mas a gente, mesmo sendo um evento ao vivo, com preparação e com roteiro, a gente pode ter imprevisto, porque é sempre ao vivo, como qualquer programa ao vivo, inclusive na televisão. Mas a diferença é muito grande. O telejornalismo, por exemplo, que tem um ciclo muito pequeno de produção, né, diário, ele tem um desafio muito grande, que é sempre fazer uma coisa nova todos os dias. Mas eles têm várias coisas que são previsíveis, né? Nós temos uma bancada onde ficam os âncoras do telejornal, ou os apresentadores, né? Você tem links ao vivo que às vezes são muito corriqueiros e muito padrão, né? Eles respeitam determinados padrões, e mesmo o modelo das reportagens feitas também, eles são muito padronizados, né? Eles têm formatos muito padronizados. O que a gente faz dia a dia é um evento, por exemplo, que a gente viu da Elopar, um outro dia a gente faz um evento do Oncoguia, que tem outro tipo de conteúdo, outro tipo de formato, outro tipo de expectativa do público interno, do público externo, ou com participação do público, sem participação do público, com gente em locais diferentes, com diferentes desafios de conexão.
Então é interessante, né? É uma adrenalina muito grande. Fazer conteúdo ao vivo é uma adrenalina muito grande, e você tem que ter margem de manobra e jogo de cintura para muitas vezes, olha, percebi que temos um problema com um determinado participante remoto, olha, percebemos que cometemos algum tipo de deslize, uma informação equivocada, e ter a liberdade para poder corrigir, se readequar no ar e manter a elegância do conteúdo, né? Eu acho que você traz uma coisa bem interessante para o nosso papo, que é a figura da direção artística, né, da direção de cena, porque as pessoas acham que o programa vai para o ar meio sozinho, né, ou que o apresentador, quando você vê lá um grande apresentador de televisão, uma grande apresentadora, ele está conseguindo colocar o programa inteiro no ar. Mas qual que é a importância de ter uma direção, né? Você ter alguém ali que conhece todos esses, que conhece o roteiro, né? Ali ele estava falando de pré-produção e de roteiro, a figura da direção, porque a figura da produção é fazer com que tudo aconteça dentro daquilo que está pré-determinado no tempos e movimentos do evento, e se a pré-produção foi bem feita, o programa em tempo real, ele vai rodando de acordo com aquilo que foi produzido, salvo algum tipo de surpresa, imprevisto. Mas a direção é fundamental, né, numa transmissão ao vivo. Um evento digital, o próprio, quando o evento era presencial, pouca gente sabe, mas para quem é do mercado de eventos, a figura da direção artística é fundamental, porque ela que diz, entra agora uma pessoa, entra outra, solta uma vinheta, toca o áudio. Nas transmissões ao vivo e, consequentemente, nos eventos digitais e híbridos, é a mesma coisa, né, Fábio? Exatamente, o desafio é grande, né? E a importância de um diretor de cena, né? A importância de alguém que esteja lá e que tenha autoridade dentro de um estúdio, né? Porque existe uma hierarquia dentro de uma produção televisiva, assim como existe também uma hierarquia dentro de uma produção de lives corporativas, de lives de conteúdo, de lives de marca, né? E essa hierarquia existe justamente para que as coisas aconteçam do melhor modo possível. E o diretor é muito importante porque é como se fosse um comandante de um barco mesmo, né? O Henrique fez uma alusão ao avião, né? Que uma live realmente é um avião que você vai pilotando as coisas no ar. E eu acho que eu também poderia falar a mesma coisa. Alguém tem que estar no comando desse avião, né? Para saber para tomar decisões importantes, né? Eu lembro, João, daquela nossa live famigerada, live da liquidação fantástica, né, do Magazine Luiza, que ali a gente teve que tomar decisões importantes ao longo de uma live que tinha 4 horas de duração, com um elenco global, né, apresentado pela Fernanda Souza, com Rafael Portugal em Recife, com um repórter em Franca, com Tirulipa, que acabou vindo para o estúdio, né? Então, assim, foram decisões que a gente foi tomando. Você deve se lembrar, a gente trouxe o Tirulipa, por exemplo, para o estúdio, porque a gente achou que ele ia ser mais engraçado e ia trazer mais audiência para o conteúdo no estúdio do que fora do estúdio, né? A gente tinha 4 links ao vivo e você tem que tomar decisões se você tem problema com algum link, se você precisa entrar com algum outro tipo de conteúdo, né? E, ao mesmo tempo, entregar o que o realizador ou o que a empresa que está realizando aquela live deseja, né? Todas as entregas que são necessárias, né? Ali você precisa de uma direção efetiva mesmo, né? Alguém que tome as decisões, né? Você não pode ter decisões discrepantes para a mesma situação, senão vira um caos, né? Então tem que ter uma autoridade mesmo. Eu acho que isso traz uma coisa, Aline, já te chamo, só queria dizer uma coisa sobre pessoas, né? E aí você complementa. As pessoas não têm ideia da quantidade de gente envolvida nos bastidores de uma live, né? E aí te entrego, assim, não faz a menor ideia de quanta gente está envolvida nisso, né? Exatamente, é muita gente e é por isso que todo mundo girando os pratos ao mesmo tempo. Quando a gente fala de um diretor, é extremamente importante da gente ter como um todo a ideia, exatamente para ele ter essa margem de manobra agora. Muitas vezes a decisão ela não tem um espaço de tempo de 1 minuto, 2 minutos. Muitas vezes as decisões elas têm que ser tomadas em segundos. Então é extremamente importante, embora a gente faça muita live, eu acredito que cada job ele é visto de uma forma individual, porque um é diferente do outro, né? Embora
tecnicamente eles sejam muito similares, a história de cada um é muito diferente um do outro. Então, é importante que individualmente eles sejam olhados e cuidados, exatamente porque cada um vai ter uma necessidade, muitas vezes uma mudança de última hora repentina, e ter esse conhecimento do produto, da ideia, do evento como um todo, é onde faz, embora muitas vezes tenha de tomar essa decisão de última hora e muito rapidamente, quem está assistindo de casa nem percebe. E muitas vezes, se alguém está mais desatento, nem que pulamos páginas do roteiro, sabe, assim. É muito importante, todo mundo está na mesma linha. Eu costumo dizer que o diretor, ele é exatamente aquele que fica comandando todos os músicos para que todo mundo faça o seu no momento certo, na hora exata, mas ele que está ali ordenando todo mundo. Ô, Aline, e tem um ponto que é assim, desde o ano passado, a gente está em 2021, né, nesse momento da Semana Futuro Agora é Live, desde o ano passado a gente vive uma pandemia no Brasil, uma pandemia que infelizmente ceifou aí mais de 500 mil de vidas e infelizmente a gente não sabe quando a pandemia vai terminar. O que mudou nos protocolos dentro de um estúdio para as produções ao vivo? Você que está ali no dia a dia, o que é diferente hoje do que era no período pré-pandêmico? Muita coisa, né? A gente teve que reduzir a quantidade de pessoas na equipe, mas de maneira que a gente mantenha a qualidade. Então, quando a gente fala em equipe reduzida, muitas vezes a pessoa acha que imagina que a gente vai com 3, 4 pessoas. Não, a gente vai com uma equipe de forma que ela consiga atender mais de uma necessidade, se necessário, e todos os protocolos, máscara, face shield, propé, testes diariamente, porque a gente tem a questão de cada um ir para sua casa, cada um encontrar os seus parentes, e cada vez que a pessoa sai de casa é uma possibilidade que ela tem de estar transmitindo ou dela pegar. Então, eu acho muito interessante, e já falei isso algumas vezes, o cuidado que a ABLINK tem com todos. É extremamente cuidadoso, desde a máscara, do álcool que se vai usar, até os testes diários, os fornecedores que vão estar com a gente nesses testes, enfim. Então, muita coisa mudou. A gente tenta manter esse distanciamento dentro do set, a alimentação dentro do set ela é feita de uma forma totalmente diferente do que ela era, espaçamento das coisas, equipamentos, pessoas, a tentativa de fazer sempre um cronograma, uma ordem, vamos supor, a equipe vai almoçar, existe uma ordem para que elas vão almoçar e não tenha uma aglomeração entre a própria equipe. Então, bastante coisa mudou, bastante cuidados que talvez nem existissem antes, agora têm sido tomados exatamente para que ninguém corra risco. A gente sabe que todo mundo que coloca a cara fora de casa já corre um risco, a gente sabe, mas a gente tenta minimizar ao máximo isso dentro de um estúdio, que geralmente também são ambientes fechados, com pouca ventilação. Então, o tempo que a gente pode, a gente deixa a porta aberta, tentando fechar só realmente, faltando poucos minutos para a gente entrar no ar. Mas muita coisa mudou e coisas que foram boas, de certa forma. Eu acredito que a gente aprendeu a ficar menos suscetível a doenças que a gente muitas vezes nem dava importância. Por exemplo, uma gripe. Talvez a gente, levando em consideração algumas coisas, a partir de agora, a gente pode correr menos riscos, mesmo no dia a dia, com equipes com doenças que a gente acha cotidianas e normais, sabe? Eu acho que é bem interessante isso do quanto a gente passou a ser mais cuidadoso. Tem alguns estudos, né, que falam que esse ano e no ano passado se pegou menos gripe do que antes, porque como a gente aprendeu até lavar batata, né, não sei vocês, mas tenho técnicas avançadíssimas de como se lava batatas. Se alguém precisar de algum tipo de dica, me chama aí no privado, eu ensino como lavar batatas. Carol, a gente está falando de eventos híbridos e digitais. Eventos híbridos e digitais, em geral, acontecem em ambientes fechados, né? Plataformas fechadas como a nossa aqui hoje. Uma transmissão ao vivo de um evento de conteúdo de entretenimento, ele acontece numa plataforma aberta. YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram.
Agora, os eventos corporativos, em geral os eventos híbridos são eventos fechados ou eventos corporativos, eles acontecem em plataforma fechada. O que existe de opção para quem precisa fazer uma transmissão em plataforma fechada? Eu sei que a gente, na ABLink especificamente, a gente tem feito muitos eventos nesse formato. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o que está disponível, qual que é o cardápio de opções para aquele produtor, para aquela produtora que está precisando fazer um evento e que não pode acontecer em ambiente aberto, como o YouTube, por exemplo. Até fiz uma apresentação com alguns exemplos que eu acho que fica bem bom para mostrar para vocês o leque de opções que foram nascendo por conta da pandemia, né? A nossa plataforma era bem simples e hoje a gente tem uma gama de coisas para agregar e para interagir e para trazer valor para o produto do cliente. Deixa eu me entender aqui, vamos lá. Então, assim, uma plataforma fechada, ela é totalmente personalizada, né? No caso dessa nossa, ela é totalmente white label, então a gente consegue personalizar a plataforma de acordo com a identidade visual do evento do cliente. Ela tem muita segurança, porque você pode colocar login e senha, então as pessoas não conseguem se logar mais de uma vez com o mesmo usuário, e tudo é adaptado. A gente pode ter uma chave de acesso que é o e-mail, pode ser a senha, pode ser um código de usuário. Então, trouxe mais segurança para as pessoas também. Então, dá para fazer cadastro nessas plataformas. Fala, João. Não, a gente está falando de plataforma, você está mostrando, obviamente, a plataforma ABLink Play da ABLink, que é uma plataforma white label, né? Uma plataforma que a ABLink customiza especificamente para cada cliente. Mas a gente já viu várias outras plataformas no mercado. A gente sempre se preocupa aqui em falar, nós estamos falando, obviamente, das experiências da ABLink, porque o nosso grupo aqui é de pessoas que desenvolvem o nosso trabalho na ABLink, mas voltado para o mercado. A nossa expectativa é que o mercado de audiovisual evolua de acordo com a nossa experiência e a experiência de outros. Então, todas as funcionalidades que você está elencando nesse momento na plataforma ABLink Play são funcionalidades que a gente foi desenvolvendo no decorrer do nosso histórico e de acordo com demandas do próprio mercado, né, Carol? Exatamente, assim, eu agradeço muito a minha equipe, minha turma de TI, que é o pessoal ponta firme. Então, assim, o cliente vem com uma ideia louca e a gente, se não tem, a gente fala, vamos dar um jeito, e se não dá para dar um jeito, a gente tenta uma outra solução. E assim a gente foi criando vários recursos para transformar o evento em algo mais completo e menos frio, né? Porque cada um na sua casa, no seu computador, então a gente tenta trazer o máximo de elementos para deixar mais interessante. Quando você fala essa coisa do evento ficar mais interessante, né, e mais parecido com o evento presencial, eu acho que tem uma coisa muito bacana de você integrar a plataforma digital onde a pessoa vai ver o evento com aquilo que a gente chama de produção audiovisual, né? Porque, por exemplo, o apresentador, eu aqui, posso lançar uma pergunta e você pode ter uma enquete em tempo real para que a plateia responda, né? Exatamente. Então, assim, dá para ter a enquete, essa enquete pode ser de várias maneiras. A gente pode colocar as respostas no live streaming, então, assim, é mais uma forma da pessoa ter a resposta de forma rápida, em tempo real, ou mesmo na própria ferramenta. Então, assim, tem várias possibilidades, eu até vou chegar, eu tenho um exemplo disso. Isso aqui é uma forma, esse transacional que a gente chama, é uma forma de comunicar as pessoas que estão participando do evento, mandar recados, então para manter a mente ativa, porque uma coisa é você ter comprado um ingresso e saber que você tem um show tal dia ou algum evento. Evento online, agora com a quantidade de eventos que tem, todo mundo se inscreve em um monte e esquece, então assim, é uma forma de comunicar a turma de que o evento vai rolar. A gente fala de um atendimento, né, no tal do concierge virtual, que é uma forma também de ajudar as pessoas que estão meio perdidas ou que não sabem como se conectar. Então, é uma central de ajuda para essas pessoas. Temos também aí algumas ferramentas que a gente estava comentando, né, João, para as pessoas estarem participando desse evento, né? A mais conhecida é o chat, que tem tanto nas mídias, nas redes sociais. É
é um grande ponto de encontro, então quando dá para ser automatizado, já captando os dados de login da empresa da pessoa, é bem legal, as pessoas gostam bastante, rola bastante interação. A interatividade que a gente comentou das enquetes, então, seja em nuvens de palavras, seja em Q&A, perguntas e respostas, é tudo uma forma de tentar trazer as pessoas para dentro e as pessoas se comunicarem, verem a opinião dos outros e se sentir mais ou menos dentro do evento, assim, participando mesmo. Tem uma coisa bem legal de quando o roteiro dialoga com essas plataformas. Tem um evento que eu lembro que a gente fez, que o apresentador virava e falava, pessoal, se vocês estão aí no chat, manda um emoji. E é bacana, né, você ver essa interação entre uma coisa e outra, né, a pessoa que está no vídeo aqui, falando com as pessoas, e a plataforma e a plateia de fato reagindo, né, que acontece no evento presencial, você pede para a pessoa levantar a mão. É tipo Ola, né, vamos fazer o Ola, aí todo mundo faz o joinha, rola mesmo, essa interatividade, é legal. E aqui você está mostrando uma solução de gamificação, né? Tô vendo que tem pontuação, tem uma premiação ali. Exatamente. Então, assim, vem diversas demandas, os mais diferentes tipos. Então, essa é uma forma das pessoas participarem de um quiz. E no final tem um ranking, onde elege quem ganhou pela quantidade de respostas certas que votou e pelo tempo também, caso dê empate. E o pessoal participa, nem que seja para ganhar um brinde, uma caneca, alguma coisa assim, o pessoal quer participar, a interação é bastante grande. Quando tem esse tipo de ferramenta, a turma realmente se engaja. Aqui um pouco da plateia virtual, acho que a gente já falou bastante sobre ela, então é um recurso que cada vez mais a turma quer, porque dá esse calorzinho presencial, né, de forma virtual. A parte da dinâmica também a gente já deu uma zapeada, então a gente juntou o mundo do live streaming com o mundo da videoconferência. Então, no caso desses clientes que a gente colocou aqui, foi um convite que os apresentadores fizeram para as pessoas participarem de salas fechadas de videoconferência, onde rolaram dinâmica, reuniões e discutiram tal tema, e depois, no final, eles voltam para a tela do live streaming. Então, aqui a turma dentro da videoconferência e aqui a turma dentro da videoconferência na plataforma, falando tudo que foi conversado e trazendo as resoluções para todo o público que está assistindo. Carol, e foi uma forma muito simples, né? Isso eu acho que é bem importante e isso eu acho que é bem diferente, né, no formato da nossa plataforma aí, da Belink Play. Você está dentro de um live streaming, como a gente está aqui, passando o conteúdo para as pessoas, e elas saem dessa plataforma e entram numa dinâmica, ou seja, elas conversam entre elas, e aí a própria plateia se vê em vídeo, e depois ela volta para o live stream, é quase uma metalinguagem, né? Sim, exatamente. Então a pessoa é convidada, olha, gente, então vocês que estão aqui assistindo, cada um clique, né, no caso, nesse menu de salas, então a pessoa vai e clica na sala que ela foi designada, ou de repente escolhe a sala, enfim. Tem várias maneiras de fazer isso, mas assim, é super simples, a pessoa não precisa entender de videoconferência, da ferramenta, num botão ela clica e está dentro, de repente, não sabia quem estava participando do evento, de repente está dentro de uma sala com todo mundo que estava participando e assistindo o mesmo conteúdo que ela. E você não perde ninguém, vantagem, né? A gente não perde ninguém pelo caminho, né, gente? A pessoa vai para a videoconferência, depois volta e todo mundo fica na mesma janela, né? Ninguém se perde no meio do caminho. Desculpa, Fábio. É tudo muito intuitivo, assim, a gente tenta facilitar o máximo possível o caminho dessa pessoa. Então, assim, com um botão ela vai para a videoconferência, com um botão ela volta para a live. Ela está sempre dentro do ambiente desse evento. Quer falar, Fábio? Quando a gente integrou, só ia comentar uma coisa, que quando a gente integrou essa ferramenta dentro da nossa plataforma, Belink Play, uma coisa muito interessante é que acabaram aparecendo pelo menos duas vantagens, né, utilizando as breakout rooms, né? Uma é que o público participante se sente mais participante do que meramente uma troca por chat ou mesmo às vezes na enquete, né? Então, quando a pessoa é ouvida dentro de uma determinada dinâmica separada da live stream, ela se sente como se fosse, talvez, mais perto de uma participação presencial no evento. Então,
o participante ganha porque ele é mais ouvido, né? E por outro lado, cria-se também uma frente para o próprio organizador do evento utilizar as breakout rooms de uma maneira muito criativa, né? O Cass, por exemplo, que é esse cliente nosso, ele utiliza para poder, por exemplo, fazer entregas a patrocinadores, né? Então as breakout rooms, ela tem nomes de marcas que são patrocinadores do evento, né? Então o patrocinador do evento ganha mais um espaço de visibilidade na entrega do evento digital que antes não existia, né? Então acho que essas duas vantagens elas são bem evidentes, e aí, depois que a gente começou a exercitar isso, a gente passou a utilizar para diferentes objetivos, né? Sim, com certeza. E tem uma coisa interessante só que eu queria colocar, Carol. A gente está falando de um exemplo onde uma plataforma customizada com a marca do cliente pode ir até o Zoom e depois voltar, né? Ou ir até qualquer ferramenta de videoconferência e voltar. Uma coisa totalmente possível, tecnicamente, né? O Chiarato me proíbe de falar isso se estiver errado, mas também é possível colocar uma produção audiovisual produzida como a nossa aqui, com máscara, com caracteres, com mosaico, dentro de uma plataforma de trabalho em grupo, né? A gente já viu aqui na Belink várias experiências de transmissões ao vivo que acontecem dentro das plataformas de videoconferência como o Teams ou o Zoom, o que é um pouco diferente do que a gente está falando e serve para casos muito específicos e para grupos menores. Aqui a gente está falando de transmissões ao vivo que às vezes atingem 2.000, 3.000 pessoas, né, Carol? Sim, atinge até mais. Tem de pequeno, médio e grande porte. E é isso, dá para fazer, colocar tipo, um sinal de matriz, todo mundo assistindo a mesma coisa e todo mundo dentro da sala depois podendo discutir. É claro que tem sempre que ter um controle, né, disso que vocês falaram de roteiro e tal, porque as pessoas podem deixar tudo o microfone aberto e aí fica aquela bagunça. A gente sabe como que tá todo mundo careca de saber como são essas reuniões. Mas tem funcionado bastante e é algo que os clientes têm gostado e elogiado muito. Careca de saber, no caso dessa transmissão aqui, só eu mesmo. Fábio, Chiarato, tem bastante cabelo, você também, a Aline, estão bem seguidas. Eu tô um pouco assim, careca, viu, João? Não é muita questão aqui. Separei um exemplo também que dá para ter sessões paralelas, então a gente pode ter um live streaming numa plenária principal e várias outras salas de streaming rolando ao mesmo tempo, então de acordo com o seu interesse você clica e assiste, você monta a sua agenda. Isso é muito legal, porque é que nem aqueles grandes eventos onde você tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você vai para uma sala, não quer que vai para outra, então isso é possível fazer dentro desse nosso ambiente virtual através desses botões que levam para as salas. Isso é muito legal também no caso das salas paralelas para eventos que têm salas patrocinadas, né? O organizador do evento vende uma sala específica para um patrocinador. Exatamente, é mais uma entrega para o patrocinador, então pode ter um momento networking com o presidente da empresa X. Então isso é bem legal. Esse vídeo entrou no momento que não era para entrar, e aí aqui a gente tem a URL própria, que é outro diferencial, então realmente é algo que fica com a cara do cliente, da forma que ele quer, a gente ou usa subdomínio de algum site que ele já tem, ou a gente compra algo de acordo com o que tem a ver com o evento dele. Os canais de tradução simultânea, então isso traz acessibilidade para todo mundo, dá para fazer 1, 2, 3, 4, quantas línguas forem necessárias. E é legal que as pessoas estão dentro de um mesmo ambiente, mas se para mim é mais confortável ouvir traduzido o áudio, eu vou estar conversando no mesmo chat com a turma toda, então fica realmente uma diversidade, todo mundo curtindo da melhor forma. É bem legal também depois, porque a gente faz as lives e geralmente viram programas, materiais muito bons, muito ricos. Então, uma forma da gente não perder isso e prosperar, né, é ter um repositório dessas informações. E foi o que esse cliente fez. Sebrae e Cielo, eles quiseram ter que isso ficasse no ar por um mês e agora vai ficar por um ano, porque o conteúdo é recente, o conteúdo é bom. Então, assim, à medida que as lives iam acontecendo, esse material ia
ascendendo, entrando nesse repositório. Então, assim, você clica nesse dia, você tem acesso ao conteúdo e ainda consegue baixar materiais. Então, se você tem PowerPoint que você quer compartilhar, a gente faz tudo isso, a pessoa consegue baixar da casa dela. E ao longo do tempo, a gente consegue gerar relatórios de quem entrou, o que baixou, qual foi o conteúdo mais visto. É além de um evento, de uma live, né? Dá para continuar. Não, e além de um evento presencial, né? Porque no evento presencial você não leva esse material todo para casa, né? Se você, por exemplo, estava numa sala e não viu a outra sala, você teve que escolher, você não consegue ter essa possibilidade de ver o conteúdo da sala que você não estava, né? Exatamente, você assiste quando for bom para você e lê e baixa todo o material que te interessar, né? Você não precisa que nem numa feira que você vai catando um monte de panfleto, de conteúdo, não. Você vai exatamente onde você quer e escolhe o que você quer consumir. Aqui eu coloquei 2 cases de ferramenta personalizada, que é aquilo que eu falei, né? Eu com a minha equipe dos desenvolvedores, o cliente não quer o chat comum que a gente usa, o cliente quer um lugar onde as pessoas enviem perguntas e vai direto para um painel, para o moderador responder na cidade X. Então, assim, a gente vai fazendo ferramentas caso a caso de acordo com a demanda. Esse caso do lado direito da Cargill foi uma ferramenta que a gente criou, que eram 4 temas, 4 pilares principais. E era uma live onde durante a live iam rolar muitos descontos, muitas promoções, e só ia acontecer essas promoções durante a live. Então, a gente criou uma forma de ficar bem rápido, assim, toda a equipe do comercial da Cargill estava a postos para receber as perguntas, orçamentos desses clientes. Então, nesses 4 pilares, você clicava num botão, automaticamente, se eu, Carol, de São Paulo, cliquei e queria saber de um tema X, a pessoa, o comercial todo de São Paulo entrava em contato comigo em menos de 10 minutos e rolava a negociação. Esse é um case que rolou um sucesso, assim, foi bem bacana e funcionou muito bem esse tipo de ferramenta, bem pontual, assim. Aqui, mais de live streaming, a transmissão e gravação de todo o conteúdo, então a gente depois tem tudo isso gravado como um programa mesmo de TV. E aqui eu queria chamar o Fábio para contar um pouco sobre esse projeto especial da Japan House, que é isso, assim, fugir um pouco da nossa plataforma, mas foi um case interessante e que vale a pena compartilhar. Esse caso da Japan House foi legal porque a gente teve 6 vídeos simultâneos sendo transmitidos ao vivo daqui de São Paulo, em comemoração à imigração japonesa para o Brasil, né? São Paulo é a grande cidade japonesa, né, com mais imigrantes japoneses, e a Japan House São Paulo chamou a gente, né, por meio de 2 parceiros, a gente fez esse trabalho em parceria, e a gente tinha 6 unidades Live View em campo, e a Carol teve o desafio de trabalhar junto com a equipe da Japan House para integrar esses 6 vídeos, utilizando as nossas ferramentas, dentro do website da Japan House. Então, se o internauta desejava, por exemplo, saber sobre culinária japonesa, ele clicava em determinado vídeo. Se ele queria saber sobre artesanato, se ele queria saber sobre arte japonesa, enfim, cada vídeo era um tema sendo conduzido por uma pessoa. Essas pessoas caminharam pela cidade ao longo de mais de 1 hora de live e se encontraram todas elas na Japan House, onde tinha uma apresentadora conduzindo todo o conteúdo num 7º vídeo. Então, além dos 6 vídeos brutos que você poderia assistir ao vivo, né, com cada assunto, né, de uma maneira temática, você tinha um 7º que era uma apresentadora fazendo uma ronda por todos esses repórteres que estavam na rua, né? Essa é uma possibilidade de fazer lives com mobilidade, né? Você poder... então a gente teve situações em que os repórteres entraram em elevador, né? Desceram em escadas embaixo de coberturas, né? Que, enfim, né? A gente viveu uma evolução muito grande tecnológica que antes isso era muito difícil de acontecer, né? Hoje a gente vê isso, inclusive, no telejornalismo, mas em eventos corporativos, em eventos temáticos, assim como esse de conteúdo, como o da Japan House, foi um desafio muito legal para a gente fazer, né?
e a gente vê aqui um repórter caminhando aí no meio da Paulista, já quase chegando ali na Japan House. Foi no mínimo divertido. Claro, tudo tem a sua atenção, né? De novo, o conteúdo ao vivo sempre dá aquela adrenalina, né? E esse foi um daqueles que deu bastante adrenalina. Eu até ouso perguntar para a Aline, ela que fez tantas lives legais com a gente, né? Inclusive aquela do Magazine Luiza, eu lembro que foi ela que produziu também. Ela fez muitas lives, aí eu quero de música, né? Os festivais do Wesley Safadão que a gente fez aí em várias capitais brasileiras. Você tem uma live preferida sua, Aline? Uma que você mais gostou? E qual que foi a mais desafiadora, assim? Você conseguiria dizer? Consigo. A minha live preferida é sempre a próxima. Sempre eu coloco que a outra vai ser melhor ainda. E eu falo que eu só faço live para os 10 segundos de entrar no ar, porque a adrenalina é tanta, faltando 10 segundos eu sinto como se fosse a primeira vez que eu estivesse num estúdio, como se fosse a primeira vez que eu fizesse uma live ali, tudo vale a pena. Melhor do que esse momento de 10 segundos antes, eu acho que é quando a gente entrega uma live com sucesso, que é a coisa mais linda, acho que as câmeras não captam, assim, que é a equipe depois se cumprimentando, todo mundo se abraçando, todo mundo, na época pré-pandemia, né, gente? Mas todo mundo comemorando que aquilo deu certo. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas, assim, se ver. Então, todas as vezes eu falo que vale a pena por esses 2 momentos, eu acho que são impagáveis. Agora, gente, tem umas que desafiaram, acho que nem o Fantástico explicaria, sabe, assim, desafiaram toda a lógica. Eu me lembro de uma live que era de entretenimento, faltando coisa de, sei lá, 5 minutos, todas as câmeras perderam o sinal. Isso foi, para mim, desesperador, assim, o Henrique estava comigo, e ele na maior calma, ele sabia que ia dar certo, e ele estava na maior calma, como se precisasse de 1 hora ainda, e ali, mas Henrique, faltam 5 minutos, pelo amor de Deus, tá tudo bem, vai dar certo. Para mim, eu acho que aqueles 5 minutos passaram em 2 segundos e, sei lá, faltando tipo 60 segundos, tudo voltou. Eu acho que ali eu tive certeza que eu não tenho problema cardíaco. Mas sempre tem alguma coisa com um desafio diferente. Mas essa eu acho que me marcou porque eu olhava no switcher, eu perdi o sinal de uma, de outra, e de repente eu falei, gente do céu, os ETs estão invadindo a Terra, não sei o que aconteceu. E o Henrique, na maior paz, foi lá, resolveu. É por isso que eu falo, cada um no seu quadrado, né? Eu, naquele momento, estava em desespero e o Henrique sabia que estava tudo sob controle. E eu acho muito legal essa ideia de equipe, essa fusão mesmo que existe, porque eu falo que é o equilíbrio. A hora que eu vou pirar, eu sei que o Henrique, o Jason são pessoas que vão resolver. E eles resolvem, gente, eles magicamente resolvem. Eu não sei nem que mágica eles fazem, porque às vezes eu falo, isso é impossível. Não sei, eles vão e ó, já resolveu, faz parte do passado o problema. Eu acho bom que quando você fala, eu nunca tive problema cardíaco, o Henrique pensa o tanto que ele somatizou internamente toda a dor desses momentos que não funcionaram do jeito que a gente imaginava. E Fábio, deixa eu falar uma coisa interessante sobre o que você trouxe, porque a gente está falando hoje de eventos digitais e híbridos, né? E, em geral, as pessoas não têm a noção de que está disponível no mercado uma solução tecnológica, né, e uma solução técnica que permita fazer algo tão elaborado quanto que a gente mostrou aqui nessa solução da Japan House. Né? A princípio, a gente está falando sempre de eventos muito estáticos, porque a gente acaba transpondo o evento físico. Né? O evento físico acontece ou num salão de eventos do hotel, ou num centro de convenções, e aí ninguém pira nessa ideia, por exemplo, de vamos sair andando pela Avenida Paulista para fazer uma transmissão ao vivo. Mas o que a gente está dizendo aqui é que é possível, inclusive nesses eventos corporativos, um pouco mais rígidos, mais sérios, trazer algumas inovações de formato, né, graças à tecnologia. Sem dúvida, João, sem dúvida. Essa portabilidade, essa mobilidade, ela dá muitos ganhos, né, para os criativos, né? Então a gente já recebeu briefings de criativos que queriam rodar a cidade em skate, né, fazer
lives de dentro de trem, de dentro do carro. A gente já fez lives, inclusive, em movimento, né? Utilizando feeds de vídeo de gente de dentro do carro, né? Então, ela realmente ela impressiona até gente que já está acostumada a trabalhar com audiovisual. Eu digo isso porque essa live da Japan House, por exemplo, ela impressionou o Roberto Oliveira, que foi o diretor da live, que é um cara muito experiente, né? Um cara que é sócio do João Weiner, que era irmão dele na produtora, na TX Filmes. Eles ficaram impressionados com a qualidade dos links, né? Uma coisa antes que era reservada ao mundo das transmissões de satélite, né? Por satélite. Então, você ficava preso a um fio, a um cabo, né? Um cabo que te ligava a uma unidade móvel, que era caríssima e tinha que ser instalada num determinado lugar com muita antecedência. Normalmente você pagava muito caro, né? Pelo segmento espacial para poder transmitir e utilizar a banda satelital. E a gente hoje tem um mundo com uma mobilidade incrível com essa tecnologia, né? E, João, tem umas questões aqui de alguns internautas que estão nos assistindo, bravamente nos assistindo às 10h17 da noite dessa segunda-feira. Posso ler algumas para vocês responderem? Claro. O Chiarato, você viu que ali a conexão dele já está indo embora, né? 10h17, a sopa de cebola já esfriou e todos nós temos sono. Aqui. Mas vamos lá. Vamos responder as perguntas, que é o primeiro dia da Semana Futura Agora é Live. A gente vai assim até sexta-feira. Sexta-feira a gente faz uma balada. A gente convida o Denis DJ para fazer o encerramento da nossa Semana Futura Agora é Live. Verdade. Vamos lá, antes do Henrique virar abóbora, deixa eu colocar aqui essas perguntas para vocês aqui. O Sérgio, ele está perguntando o seguinte: quais são os patamares de investimento para transmitir um evento em plataforma fechada? O que impacta nos valores de investimento? O número de pessoas, o tempo de evento, a qualidade de som e vídeo? Quem que topa responder essa? Não, eu acho que acho que o céu é o limite em relação à produção audiovisual, né? Uma live pode custar quase que qualquer coisa entre 0 e muito. Acho que essa é uma boa resposta genérica para a questão financeira. Eu acho que o ponto dessa coisa do que impacta é realmente a referência e a expectativa de quem está fazendo o briefing da transmissão do programa. Se a referência que a pessoa tem, a gente vê muito isso aqui na produtora, né, Fábio? Se a referência que a pessoa tem fala assim, mas é igual o programa do Luciano Huck na TV Globo. Fala, olha, tá bom, a gente vai tentar te dar uma solução parecida com essa, mas tem um custo X. Ou a nossa solução é algo parecido com uma live que a gente viu no YouTube. Acho que a quantidade de pessoas assistindo não é exatamente onde o preço mais impacta, mas é na referência e na quantidade de recursos envolvidos numa produção, né? Acho que você pode complementar essa, a gente está mais no dia a dia comercial ali, a gente sabe bem, mas acho que essa é uma resposta que, ela, óbvio, não vai direto ao ponto de quem está aí assistindo com a gente, porque uma live realmente pode custar muito barato, né? Não é 0, mas ela pode custar a partir de 15, 20, 30 mil reais, até a gente já viu produções audiovisuais de grande porte que custam R$500 mil, né? Exato, vai depender muito do casting, vai depender muito dessa expectativa que o cliente tem e de recursos. Os recursos adicionados hoje em dia com o cenário virtual ou mesmo com as plateias virtuais, dependendo do recurso de estúdio que você precisa, você vai adicionando custos à live e ela vai ficando cada vez mais sofisticada, né? E outra coisa que é interessante, né? Quando muita gente, quando as lives começaram a ser mais popularizadas a partir do momento que o Facebook lançou o Facebook Live, né? Então o YouTube ganhou um outro grande concorrente para poder, como plataforma de vídeo, né? E essas lives começaram a acontecer, lives de marcas no Facebook. Marcas começaram a pensar, por que eu vou gastar tanto, né? Então essa pergunta do Sérgio, vou gastar tanto dinheiro em lives se eu posso fazer com o meu celular, né? E a gente chegou até a discutir com um grande fabricante de roupas aqui do Brasil, que queria fazer uma campanha dentro das lojas utilizando o celular. Mas por que eu não posso usar o celular? Poder você pode, a resposta na verdade sim, poder você pode, mas você está colocando a sua marca em risco. Porque se a sua live cair, se a sua live for mal feita, se a sua live não tiver um bom vídeo, não tiver um bom áudio, ninguém vai assistir, e a sua campanha não vai fazer efeito. Então é basicamente isso, né? A live profissional, ela tem vários elementos importantes. Mas tem uma coisa que o Sérgio perguntou, João, que eu acho que a gente não respondeu,
que é o impacto em plataforma fechada, né? Que eu acho que ele quis também perguntar quanto que a plataforma fechada impacta no custo. Talvez a Carol pudesse dar essa resposta para a gente também, né? Então, na verdade, é aquilo que a gente falou, a gente senta com o cliente para entender o tamanho dessa plataforma, se vai precisar ter inúmeras salas de Zoom, salas de videoconferência, se vão ser vários... em termos de interatividade das ferramentas, assim, é meio que básica já sairmos com algumas. O que impacta é ter que desenvolver, botar a equipe para desenvolver algo novo. Ter que começar do zero alguma ferramenta que a gente ainda não tem. Aí isso impacta no valor, mas geralmente a gente já começa com um valor cheio, com tudo que a gente já tem de recurso. Não impacta o número de pessoas. E é isso. Eu acho que eu caí, não? Não, eu não. Caí. Gente, eu fiquei num vazio de som que eu falei, acho que eu tô falando sozinha para mim mesma. Isso é mérito do Jason lá na sala de controle da NASA, que consegue fazer com que a gente fique tão bem, a gente fica tão bonito no ar que a gente acha até que caiu. Eu me perdi nos meus pensamentos e falei, eu acho que eu tô falando sozinha. Olha, gente, tem mais uma pergunta aqui. Posso ler a pergunta do José Carlos? Ele diz assim: vocês não acham que o formato das lives está extremamente igual ao formato de TV ao vivo? O que de fato está sendo apresentado como novo formato aplicado às lives? Olha, eu vou dar um palpite aqui, mas é chute, hein? Aí deixo para o Henrique e para a Aline falarem um pouco, porque eles viram também bastante produção nos shows que a gente fez aí pelo Brasil. Esse recurso da plateia virtual e esse recurso da participação remota, eu sou bem fã do sertanejo, né? Chiarato sabe bem aí, a Aline também. Eu estava assistindo a live da Marília Mendonça no sábado, e o fato dela poder falar ao vivo com o Leonardo, e o Leonardo estava conectado via uma tecnologia como a nossa aqui, a emoção de ver ela conectada ali, conversando com ele ao vivo, eu acho que a TV não se permitia fazer isso. Eu acho que essa é a grande novidade da live, assim, a internet trouxe uma permissão, quase que um aval, para que a televisão pudesse ser mais inovadora e mais participativa. Eu vejo uma participação da internet de um outro jeito. Mas, Aline, você que também gosta de formatos diferentes e tal, o que você acha? Na verdade, eu falo que a internet ela trouxe uma facilidade que a TV muitas vezes não te dá. Primeiro, porque as pessoas aceitam improvisos e erros com muito mais flexibilidade do que na própria TV. E mais do que isso, por mais que a gente tenha emissoras e a gente consiga assistir a televisão pelo celular, a internet é a internet, ela é a futura TV. Então, é muito mais rápido e fácil eu abrir uma live do que ficar captando sinal de antena de uma televisão no próprio celular. Eu sou essa pessoa. Eu assisto live o tempo todo, de diversos assuntos, e dentro do meu universo, pelo que eu tenho visto cada vez mais, as pessoas elas têm a live na mão, né? Quanto mais profissional, mais você atrai seu público. Porque se a gente pensa num novo público que tem surgido aí, essa galerinha que está crescendo, elas são da internet e muito provavelmente elas não vão migrar para a televisão. O contrário já acontece, a gente já vê senhores que se adaptaram à televisão já migrando para a internet. Então, eu acho que nada mais assertivo do que o futuro é live mesmo, porque a live está na sua mão, está ali num www pronto, sabe? É isso. Chiarato, você aí que também gosta de tecnologia e tal, você vê coisas diferentes? Na real, eu vejo muita coisa diferente, assim, por mais que eu entenda, Fábio, que a gente que faz, né, transmissão ao vivo, a gente beba da escola da televisão, e óbvio que a gente também bebe um pouco da escola do rádio, eu acho que a gente começou a fazer coisas realmente diferentes. Esse caso que você mostrou, por exemplo, da Japan House, ele é impossível na televisão, né? Não dá para você fazer 7 feeds de vídeo numa TV aberta. Uma TV aberta tem que transmitir um de cada vez. Talvez o Big Brother ou os reality shows seja a primeira experiência de TV dessas que você escolhe uma câmera para assistir. Mas
Acho que a internet possibilita uma variedade de coisas muito maior do que a televisão, ainda que a gente se inspire na televisão. E o Brasil tem as melhores emissoras de TV do mundo, né? A qualidade de produção audiovisual do Brasil é muito alta. Qualquer televisão no mundo olha para o Brasil como uma referência. O que você acha, Chiarato? Você acha que tem coisas que a gente está fazendo diferente da TV ou é tudo igual? Não, eu acho que o ao vivo, a live em si, né, diferenciando das emissoras, aí do controle que elas impõem em cima de um programa, de um PGM, a gente é mais liberto, né, para fazer qualquer coisa. Então, não tem muito aquela poda na edição ao vivo, que você, tem que ter o controle. É um fantástico ao vivo, o Faustão, porém você tem um controle em cima do apresentador, em cima do diretor ali, falando o tempo todo, falando, agora a gente vai entrar no intervalo agora, entendeu? Não interessa se você quer ou não. Então, tem um certo controle maior em cima desse programa. A live, ela já é mais parecida, eu acho, com a vida real mesmo, com reality show, e mais aberta. A gente não colocou ainda esse formato de controle de tempo, de algo que é padronizado já há anos nas emissoras, por conta de controle mesmo, né? A live a gente, executa, acabou, fechou o play, né? A TV tá ali o tempo todo, então tem essa questão de controle. Começamos pelo nosso próprio evento, né? Que a gente se prometeu terminar às 10 da noite, são 10h30 e a gente está aqui. Não tem grade, bateria, viu? Não tem grade, ninguém manda a gente sair do ar aqui, a não ser o Jason. Eu tô entrando no túnel, hein? Vai cair. Mas tem um comentário muito legal no chat, João, do Alexandre, que ele fala assim: antes as pessoas estavam acostumadas a ir ao evento e agora temos que levar o evento até as pessoas. É isso, né? A gente tem que levar o evento para as pessoas. O que é mais seguro, inclusive, né, minha gente? O que é muito mais seguro, cada um na sua casa, nesse momento que a gente está vivendo. Obviamente, a expectativa de todos nós, em algum momento, todo mundo tá presencialmente. Gente, eu vou puxar aqui o encerramento desse primeiro dia. A nossa ideia é estar aqui com vocês até o final dessa semana. A Semana Futuro Agora é Live começou nessa segunda e vai ter eventos todo dia, às 9 da noite. Eu vou me despedir aqui de cada um, acho que talvez tenha uma fala final de cada um, viu, Jason? Você me botou em tela cheia aqui, eu tô igual a Carol, tô achando que eu vou encerrar e vou embora. O Jason tá louco pra ir embora, ele tá lá na sala de controle, tá apertando os botões, ele tá pensando, gente, esse negócio não acaba, eu prometi que eu ia 10 horas e o Jason tem filho pequeno, ele combinou que ele tinha que estar em casa, como é que ele vai explicar? Espero que a esposa do Jason esteja aqui assistindo. Ó, o Jason desesperado, falando, meu, tá frio, é outono, deixa eu ir embora. Fábio, o que você achou o primeiro dia de Semana Futura Agora Live? Obrigado. Obrigado você, João. Foi um prazer. Eu adorei a participação de todos. A Aline foi uma convidada muito especial. De fato, já subiu o nível aqui dos convidados aqui vai ser um bom patamar para os próximos convidados, hein? Quero ver quem é que vai chegar nessa simpatia e nessa disposição para poder dividir as coisas com a gente. Foi muito legal. Obrigado mesmo, Aline. Obrigada. E obrigado a todos que nos assistiram até agora. Carol, dá seu tchau aí para todo mundo. Ai, tô morrendo de sono, mas foi muito legal. Eu acho que eu peguei até gosto de conversar com vocês. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem em casa, se possível. Boa noite. Chiarato, você que não fala muito, hoje falou bastante, hein, Chiarato? Tô gostando. O Chiarato falou que talvez não sabia se vinha, se falava. O Chiarato falou hoje, hein, Aline? Você que tá acostumado a ver o Chiarato quietinho. O Chiarato tá tagarela, hein, Chiarato? A Aline conhece o backstage, viu? Não, vou agradecer a todos, né, que estão acompanhando até o final aí da nossa live. E
vamos guardar o gás para amanhã e para a semana, porque tem bastante coisa ainda. E todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma certa dificuldade de falar em frente à câmera. Eu gosto muito de ficar atrás. Né? Eu sou muito seguro atrás das câmeras e domino bem esse papel aí. Não gosto muito de ficar na frente. Mas você fica ótimo, Henrique. Chiarato Fica fica ótimo. Tá mandando super bem, ele sabe disso, Chiarato, gente, quem não segue ele no Instagram, segue Chiarato tá cada vez mais gatinho. Chiarato tá cada vez melhor, vai cada vez aparecer mais aqui nas nossas lives, viu? Essa semana aqui é a semana do Chiarato aparecer nas lives da Semana Futura Agora é Live. Ô, Aline, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que essa abertura de bastidores aí da nossa cozinha é um desafio. E você inaugurou aí esse formato, hein? Gostou de participar aqui desse nosso formato? Gente, eu adorei! Como é que é sair do Switcher e aparecer aqui ao vivo na live, hein? Eu acho que com a vida fiquei cada vez mais exibidinha, né? O Jason faz eu fazer vários testes assim na frente de câmera, fazer teste com microfone, aí eu falei, não, tem que ir, né? Mas eu queria falar que coisas estranhas acontecem comigo, porque Henrique e Chiarato falem muito, não é muito, você não tem uma ideia. Assim como o Jason também não come só McDonald's, coisas estranhas acontecem, entendeu? Mas eu adorei estar aqui, adorei o convite, eu quero agradecer vocês por terem me convidado e quando quiser só chamar de novo que eu fico mais 3 horas de live aqui, gente, tá tudo tranquilo. Não dá ideia. E se a gente for fazer 3 horas de live, a gente começa mais cedo, porque começar a live às 9 e acabar às 11, ninguém aguenta todo dia. Ô, Jason, a gente vai fazer um safadão, né? Jason, abre a câmera aí para dar tchau pra gente, vai? Vamos lá, que sem você a gente não termina. A gente quer ter certeza que você tá aí. Agora sim. Jason aí super sem foco, parece eu nas lives. Bom, gente, até amanhã, 9 horas, a gente tá de volta. Semana Futura Agora é Live até sexta. Tchau! Tchau, pessoal.